O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Andei um pouquinho sumida, mas estou de volta e gostaria aqui de fazer uma espécie de continuação da última coluna que eu gravei, não necessariamente no assunto especificamente, mas na ideia, em termos de discussão, em termos de pensar economia, em termos de pensar como que a gente vem observando uma transição entre as agendas e as demandas sociais, civis, no que se entende pelo papel dos vários atores, né, que compõem e que determinam como que, ao fim e ao cabo, serão as nossas vidas. A gente falava algumas semanas atrás, né, sobre o convite e a participação do presidente eleito aqui do Brasil na COP27 e como isso era emblemático em termos de política internacional e de sinalização sobre quais serão as demandas e exigências do mundo para com o Brasil. E, obviamente, como que o Brasil e quais serão os posicionamentos e as exigências do Brasil com o mundo, ao menos no assunto meio ambiente. É claro que, mesmo que o mandato inteiro, que obviamente isso, né, é do campo da fantasia, do presidente eleito seja voltado para questões ambientais, 4 anos ainda é muito pouco para uma mudança da estrutura produtiva. Mas existe uma sinalização sobre quais são as expectativas e como que a gente incorpora decisões de fato mais sustentáveis ou, mais do que isso, como que nós, sociedade global, né, não só Brasil, a gente pode pensar em termos de estruturar um desenvolvimento a partir das questões ambientais. Esse é um tema vastíssimo que eu estou aqui tentando complementar qual vai ser a estrutura do programa de hoje, mas já peço desculpas porque, obviamente, não terei a consistência da nossa convidada, mas é importante que a gente faça essa transição que eu gosto de fazer entre conjuntura e estrutura, para a gente, de alguma forma, reconhecer que estamos desenhando coletivamente, em termos de cenários internacionais, uma tentativa de uma nova estrutura. É claro que não tem nada de idílico nessa minha frase, nada de ingênuo de pensar que estamos todos abraçados, pensando, né, evocando John Lennon e cantando Imagine, mas a gente não pode desconsiderar que uma ideia de desenvolvimento a partir de decisões mais sustentáveis esteja na mesa e todos os interesses aí disputando, como as dívidas históricas do carbono, um dos assuntos falados no bojo da COP27, quais vão ser as mudanças em termos de matriz energética, mas por que isso tudo interessa de dentro para fora e de fora para dentro? Assim, eu queria fazer uma conexão com a questão que aconteceu nas últimas semanas sobre a declaração do presidente eleito e a reação do mercado e como isso gerou intenso debate. E aqui, dando crédito a quem de fato merece, ouvindo uma das colunas da professora Mônica De Bolle, achei muito interessante, queria aqui reverberar para vocês, de novo, né, dando crédito a quem de fato o tem, sobre como a ideia de responsabilidade fiscal, que hoje tomou os noticiários, né, como ela se apresenta numa discussão contemporânea. É claro que quando a gente pensa em termos
do manual da macroeconomia, do manual da economia. Vai parecer até quase arrogante o que eu vou falar, mas é verdade, é do campo do óbvio que nenhum governo pode sair imprimindo dinheiro. Que nenhum governo pode, e aí talvez alguém esteja falando, mas e o quantitative easing nos Estados Unidos na esteira da crise de 2008? Tanto que tem um monte de gente questionando essa minha fala, né? Mas é do campo do óbvio que a ideia de você colocar dinheiro para circular na economia sem um efetivo lastro, né? Um lastro, não o lastro ouro como o padrão ouro, mas a ideia de algo que justifique esse aumento dos gastos, seja indução da atividade econômica, crescimento econômico, investimentos produtivos, enfim. É claro que a gente entende que isso vai ter um impacto inflacionário no futuro. E o impacto inflacionário que ou é combatido com taxas de juros altas, o que impacta a atividade produtiva, ou a leniência com a inflação, que é ainda mais destrutivo para a população, especialmente para a população mais pobre. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa forma, a impressão que se tem é de uma discussão estanque, de uma discussão degrau. Eu faço isso para depois eu fazer aquilo, para depois eu fazer aquilo outro. E uma crítica que aí eu vou fazer, assim, de fato, o orçamento público, as decisões governamentais, as decisões dos tomadores de decisões, né? Nossa, que estranho, né? Mas as escolhas, né, dos gestores, elas não são comparáveis ipsis literis com um orçamento doméstico. Ou ainda que sejam, qualquer que seja o ambiente que a gente esteja, há um escalonamento de preferências. Até porque as decisões e os impactos que se tem dessas decisões, elas têm causalidade entre si. Então, tanto pensar em responsabilidade fiscal em detrimento de responsabilidade social não cabe no século XXI, porque se a gente acredita em toda uma literatura que, inclusive, é bem liberal, ela é bem ali, epicentro da Universidade de Chicago, de investimentos em capital humano, desenvolvimento infantil, não dá muito para a gente achar que primeiro a gente atinge a responsabilidade fiscal e depois a gente cuida das pessoas. É meio o exemplo do avião, né? Assim, não dá para você simplesmente morrer para depois você cuidar de alguém, né? Então, assim, primeiro a gente já tem essa ideia de que essas decisões, elas são, de alguma forma, complementares, né? Elas não são apartadas, elas não são segmentadas, e elas são indutoras do desenvolvimento. Investir em capital humano, e eu estou usando uma linguagem propositadamente bem neoclássica, bem liberal, e que, inclusive, para determinados segmentos já é uma heresia falar dessa forma, né? Investimento em capital humano. Então, o investimento em capital humano já é consolidado, que é uma condição fundamental para que um país se desenvolva. Não dá para você esperar que uma criança que não tenha recebido alimentação adequada, que tenha um ambiente seguro em termos de renda, em termos de saúde, em termos de educação, não dá para esperar que ela se desenvolva, né? Todos os exemplos que a gente conhece que assim foram estão no campo da exceção. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que justamente para que a gente possa ter uma responsabilidade fiscal sustentável, a gente precisa que esses indivíduos tenham um desenvolvimento sustentável, né? Que a contribuição deles possa existir de modo sustentável e perene no tempo, porque senão a gente fica sempre nesse carrossel de emoções que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, você dá um respiro, a população melhora, mas vem uma crise, a população piora. E aí, toda vez que a gente tem uma piora e toda vez que a gente regride no sentido de investir em capital humano, é uma geração que a gente reduz o potencial dela, porque ela não volta para o mesmo ponto que ela estava.
E, por outro lado, as decisões sobre responsabilidade fiscal, investimento em crescimento econômico, elas também estão associadas, e aí por isso eu comecei a falar da COP, com a responsabilidade ambiental. Então, de novo, né, fazendo eco nas palavras da professora Mônica de Bolle, quando ela critica, por exemplo, uma medida que foi adotada agora de redução do ICMS no diesel, você de alguma forma está ferindo a responsabilidade ambiental que vai te impor um custo fiscal no futuro. Porque se eu estou na COP27 pensando em desenvolvimento, pensando em modelos mais sustentáveis, pensando em quais vão ser as matrizes energéticas, quais vão ser as multas para os países que poluem, e ao mesmo tempo eu estou induzindo um crescimento que ainda utiliza energia fóssil, né? Assim, eu estou indo na contramão desse desenvolvimento, então, desse modelo de desenvolvimento. Então, muito provavelmente, aí botando assim bem em cálculo econômico, prosseguindo nessas negociações e prosseguindo nas determinações, a insistência com o modelo que está sendo ou deveria ser combatido é insistir numa tecnologia que, ao menos no futuro, ela vai ser obsoleta. Ela vai ser, talvez obsoleta seja muito forte, mas ela vai ser mais cara, né? Então, sei lá, mal comparando, pensar lá na década de 1970, investir em máquina de escrever. Ok, útil mas já a gente tem uma virada aí que é usar computadores e tornar o uso de papel cada vez menos necessário. Então, se eu estou gastando dinheiro agora para pautar o meu desenvolvimento no modelo que o mundo está com a expectativa de que mude, isso também é um contrato de uma irresponsabilidade fiscal no futuro, porque a gente também vai pagar essa conta. E aí você pode pensar, Vivi, você está sendo extremamente ingênua, não é assim, nada vai mudar. Bom, pode até ser, mas ainda assim, a gente pode pensar que modelos mais poluentes, ou pelo lado da responsabilidade ambiental, e modelos que não incorporem a responsabilidade social, já são mais caros, ainda que nada mude. Ainda que nada mude, você tem um custo da poluição muito alto. Ainda que nada mude, você tem um custo do não desenvolvimento humano muito alto. Então, ainda assim, a gente já tem evidências o suficientes para entender que, quando a gente fala sobre responsabilidade fiscal, e a gente está falando ali no limite tributos e gastos, né? Assim, o que eu tenho de receita e o que eu tenho de gasto, eu tenho que entender que esses tributos e esses gastos, de novo, eles não são estanques no tempo. Eles vão sendo impulsionados pelas decisões que eu vou tomando para entender se a qualidade desse gasto é boa e se a geração dessa receita é sustentável no tempo. Então, se eu faço escolhas que colocam em dúvida, em xeque, ou que deixam, de alguma forma, inseguras a viabilidade, né, desses retornos para a sociedade, então talvez também eu não esteja falando sobre responsabilidade fiscal. Então, assim, esse conjunto de análises, ele mostra que o mundo discute, e até saiu uma notícia super interessante, né, que o Carlos Nobre está pensando em montar um Instituto de Tecnologia Amazônica. De alguma forma, a gente está desenhando um modelo de desenvolvimento, que pode demorar bastante tempo, é verdade. Mas ainda assim, se a gente pensa que o cerne da questão econômica é você tentar induzir a geração de tecnologia, criar tecnologia, né, ser fornecedor de tecnologia a partir das circunstâncias que existem mirando na inovação, se a gente tem essa possibilidade, seria interessante que a gente pudesse, de alguma forma, protagonizar isso.
e pensar que para que a gente possa ser um vocal da inovação, para que a gente possa ser para que a gente possa ser o país inovador nesse contexto global que tem sido exigido, a gente precisa que os investimentos sejam feitos aqui e principalmente que as pessoas tenham condições de contribuir para esse processo de inovação. Bom, então é isso, falei pra caramba, mas acho que era importante fazer essa conexão Brasil, cenário internacional, assim, principalmente com essas duas, com esses dois pilares, né, assim, tanto a ideia de pensar no desenvolvimento sustentável, COP27, essa ideia de criar um instituto aqui na Amazônia para ser desenvolvedor de tecnologia. Eu acho isso um sonho, tomara que ele consiga, assim, eu sou entusiasta disso. Mas, ao mesmo tempo, esse olhar que o mundo tem dado sobre o que, de fato, é responsabilidade fiscal. Então, é interessante a gente pensar dessa forma. Né? Deixo aqui, a professora Mônica está com várias colunas num site que eu confesso que eu esqueci o nome, mas, enfim, é só botar o nome dela no Google que vai aparecer, recomendo. Ela sempre tem análises muito interessantes, sempre coloca de uma forma muito didática. E é isso, pessoal. Sobre uma dica, eu queria dar uma dica. Acabou aqui no Rio, ontem, a temporada de Alma e Moral, que é uma peça espetacular. Eu já dei essa dica aqui há alguns anos, mas eu vou dar de novo essa dica, porque ela está voltando para São Paulo, ela fica permanentemente em São Paulo. Então, quem estiver por aí, assistam, é imperdível. É isso. Beijos, uma ótima semana para todos.